eu vou gravar agora uma sequência de exemplos, tá? Referente a esse conteúdo. Então, nesse exemplo 1, eu coloco aqui, peço para vocês determinarem o momento fletor atuante aqui na barra. Lembrando que nós temos, né, que momento é força vezes distância, certo? E que eu tenho aqui, ó, um ponto, lembrando que isso aqui não é um apoio, ó, não tem nenhuma das características que eu apresentei. Pode ser classificado como um balanço, tá? Essa característica, ou simplesmente está encostado, não está apoiado, né, de fato, em um outro elemento aí qualquer. Então, eu quero saber qual que é o momento em que essa força de 100 newtons a uma distância de 2 metros da minha aplicação está provocando ao longo dessa barra. Então, eu vou avaliar aqui o seguinte, ó. Eu preciso olhar que essa força, ela tá com o sentido da ponta da seta para baixo. E eu quero avaliar qual é o momento que essa força está provocando com relação ao meu ponto. A distância até o meu ponto é de 2 metros. Então, para essa força provocar esse momento e encostar no meu ponto, eu vou rotacionar ela nesse sentido. Se eu estou rotacionando nesse sentido, isso daqui é horário, então isso daqui é positivo. Então, a minha força ela vai ser positiva de 100 newton vezes a minha distância, que é 2 e está em metros. Então, o meu momento fletor gerado aqui nessa barra vai ser de 200 newton metro, ok? Bom, é bem simples, né? A gente começou com uns exemplos bem práticos aqui. Vamos colocar um segundo exemplo, então, para vocês, para a gente partir para os exemplos das reações de apoio. O exemplo 2. Vou colocar uma barra nesse sentido, a uma distância de 2 metros. Tem uma inclinação aqui, ó, descendo já como se fosse para uma alvenaria, né, uma parede. E aí aqui eu tenho, ó, uma força atuando nesse sentido aqui de 50 newtons. E tenho que essa distância, olha só, essa distância na horizontal, vou colocar aqui essa cota, ela é de 0,75 metros. Bom, então veja o seguinte, esse é o ponto em que eu tenho o meu ponto de apoio aí, a distância que está sendo gerada para gerar momento. Diferente do exercício anterior, agora a minha força ela está aplicada em qual sentido? Na horizontal. Então, veja a diferença, ó. Quando eu tenho uma força aplicada na vertical, a cota, ou seja, a minha distância com relação ao meu ponto, ela é na horizontal. Quando eu tenho a minha força aplicada na horizontal, olha a minha cota, ela é na vertical. E isso também influencia no sentido do meu momento, ó. Quando a força sai daqui, ela vai andar em qual sentido, ó? No meu eixo X. Aqui nesse exemplo 2, quando a força for encostar no meu ponto, olha onde ela vai andar? Ao longo de Y. Então, vejam essas diferenças, quando a força está no sentido vertical ou quando a força está no sentido horizontal, tá? Nesse caso aqui, o nosso momento, ele vai ser determinado por quem? 50, para encostar lá no meu ponto, ele vai rotacionar aqui, ó, no sentido que? Horário. Então, essa força vai sair daqui, ó, no sentido positivo. Então, nós vamos ter que esse momento é positivo de 50 vezes. Olha a minha cota para encostar. A minha cota não é de 2, a minha cota da minha força horizontal é a cota da vertical, que é 0,75. 50 vezes 0,75 dá 37,5. Então, eu tenho 37,5 newton metro, certo?